Olá pessoal, essa é a primeira aula de análise de circuitos promovida pelo PET Elétrica. Nesta primeira aula, vamos falar sobre leis de Kirchhoff e análise de malhas. As leis de Kirchhoff são a base na análise de circuitos e elas são aplicadas tanto na análise de malha, tanto na análise nodal. A lei das tensões de Kirchhoff diz que a soma das tensões ao longo de um caminho fechado é sempre nula. E a lei das correntes de Kirchhoff diz que a soma das correntes que entram em um nó é sempre igual à soma das correntes que saem do mesmo. Agora vamos aplicar isso na análise de malhas. Ela é baseada na lei das tensões de Kirchhoff e são válidas para circuitos planares. Os passos para fazer essa análise são bem simples. Primeiro, associe a corrente às malhas. Depois, aplica-se a lei das tensões de Kirchhoff para a malha, sendo que as tensões são calculadas pela lei de Ohm. E por fim, resolve o sistema em função das suas correntes. Nesse primeiro exemplo, é pedido que você determine a corrente X. Primeiro, determine as correntes de malha, no sentido arbitrário. Esse sentido não pode ser mudado até o final da análise. Agora, analisando a malha A. Nela, temos que a soma das tensões em R1 mais R3 mais R4 tem que ser igual a zero. Porém, em R2 e R3, percebe-se que é a influência da malha adjacente, ou seja, as correntes das outras também passam por eles. Neste caso, é preciso avaliar se elas estão passando no mesmo sentido ou no sentido contrário da corrente que está analisando primeiramente, que é a corrente da malha A. Isso interfere no cálculo da tensão, como você pode ver nessa equação aqui. Se elas estiverem no mesmo sentido, você vai somar. Se elas estiverem em sentidos contrários, você subtrai. Aí, analisando a malha A, percebe-se que a corrente X, que é a que foi pedida na questão, é a corrente que passa em R1. Se eu parar para analisar, a corrente que passa em R1 também é a corrente da malha A. Logo, a corrente da malha A é igual a X. Então, a gente pode reescrever essa equação como 18x mais 4b menos 8c é igual a zero. Agora, vamos analisar a malha B. Você pode perceber que aqui a tensão do resistor 2 mais a tensão de R4 mais a tensão da fonte tem que ser igual a zero. Agora é necessário muito cuidado para avaliar a tensão da fonte. Assumimos sempre como positivo o sentido de queda de tensão, passando do positivo para o negativo. Logo, eu preciso avaliar se a corrente da malha está passando pela fonte no sentido do positivo para o negativo ou o inverso. Se ela passa do positivo para o negativo, logo é queda, e então o sinal é positivo. Porém, se ela passar do menos para o mais, o sentido é negativo. Então, aqui a fonte está passando do mais para o menos. Isso significa que ela está tendo queda de tensão. Então, aqui fica positivo, você escreve a equação da malha, e no final fica 4x mais 6b mais 2c é igual a menos 20. Já na malha C, temos que a tensão em R3 mais R4 mais a da fonte tem que ser igual a zero. Porém, nessa fonte, você percebe que ela está indo do menos para o mais. Logo, ela está no sentido de ganho. Então, você tem que pôr o menos na frente da tensão. Por fim, você tem as três equações. E resolvendo esse sistema, você acha que x é igual a menos 5 A, e B é 3,21 A, e C é menos 9,64 A. Agora, nesse segundo exemplo, nós temos um circuito que tem fonte de corrente. E ainda vamos introduzir um novo conceito, que é o conceito de supermalha. A supermalha é um caminho fechado, onde a fonte de corrente, qualquer elemento sério com ela, é desconectado do circuito. Porém, você não tem uma corrente de supermalha. Ainda valem as correntes das malhas individuais, quando eu for analisar a supermalha. Como isso acontece? Vamos analisar a supermalha AB. A gente vai desconectar essa fonte de corrente daqui e vai ter só essa malha. Então, na supermalha AB, você tem aqui a tensão em R1, mais a tensão em R2, mais a tensão em R4, mais a tensão na fonte, tem que ser igual a zero. Logo, você acha essa equação aqui, 6A mais 14B menos 4C igual a zero. E ainda temos também a equação da supermalha. Essa equação, ela relaciona as correntes das malhas individuais com a fonte de tensão que está no meio. Se formos analisar, percebe que IB está no mesmo sentido da fonte de tensão. Logo, IB menos IA tem que ser igual a 1 A.
Agora, analisando a malha C, você vê que nesse ramo da malha passa 10 amperes, por causa da fonte de tensão, que é exatamente a mesma corrente da malha que passa nesse ramo. Logo, IC obrigatoriamente tem que ser 10 amperes. Então, resolvendo o sistema, você tem que IA é 1,8 ampere, IB é 2,8 ampere e IC 10 ampere. Bem, aqui termina a primeira aula e na próxima teremos leis de Kirchhoff aplicadas à análise nodal. Obrigada, até a próxima.